Diga amém. Abra sua Bíblia no livro de segundo Reis. Livro de Reis, segundo Reis. Quero falar um pouquinho hoje da mulher virtuosa ou da mãe virtuosa. Hoje é dia das mães, né? E eu queria trazer essa mensagem aqui a vocês. Eu vejo um erro aqui nessa mulher de segundo Reis. E às vezes a gente comete o mesmo erro, porque a Bíblia diz: mulher virtuosa quem a achará, amém? Ela faz bem ao marido todos os dias da vida dela. E a gente sabe que o marido aqui não é fisicamente, claro que também, né? A mulher fazer bem ao marido, o marido fazer bem à esposa, amém? Diga amém? Mas aqui é espiritualmente, porque a Bíblia diz em Isaías, se eu não me engano, 54, versículo de número 5, se eu não me engano: o teu Criador é o teu marido, amém? Olha lá, o teu Criador é o teu marido. Então o marido da igreja, o marido da mulher, da igreja, a mulher no sentido mãe, né? É o Senhor Deus, diga glória a Deus. Aí eu vejo aqui acontecendo algo interessante no livro de 2 Reis, capítulo de número 4, segundo livro de Reis, capítulo 4, versículo 1, quem encontrou diga amém. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos ou escravos. E Eliseu lhe disse: que hei de eu fazer? Declara-me que é que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Entra, fecha a porta sobre ti, sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre ti e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: trazei-me ainda um vaso. Porém ele disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, tu e teus filhos vivei do resto. Diga amém, diga glória a Deus. Vamos refletir um pouquinho nisso, irmãos. A Bíblia diz no livro de Provérbios 21, versículo 20, que azeite, tesouro desejável, há precioso, tesouro precioso e azeite na casa do sábio, amém? Diga amém. Mas um homem insensato acaba com tudo. Uma pessoa que não tem direção de Deus, ele acaba com tudo. Então essa mulher, ela vai até o profeta e ela diz 2 coisas importantes do marido. Ela não diz que o marido era um marido negligente, pelo contrário, ela diz que o marido servia ao Eliseu, amém? Tinha qualidade, o teu servo morreu, versículo 2, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. Então ela estava dizendo: o meu marido, teu servo morreu. Diga amém, igreja. E o meu marido também temia quem? O Senhor, a Deus. Diga glória a Deus. Então não era um marido negligente. Só que o problema que a gente, como mulher de Jesus também morreu, ao 3º dia ressuscitou, amém? E ele deixou, irmãos, para nós um legado, deixou a fé, deixou o nosso coração aceso. Nós temos dentro de nós, dentro da nossa casa, esse azeite, amém? Diga glória a Deus. E às vezes a gente não atenta para isso. A maior riqueza que essa mulher tinha era a unção, era o azeite que ela poderia resolver o problema dela. Mas ela não atentou para isso.
Imagine os credores chegarem e dizer: a gente veio levar os teus filhos como escravo, em troca da dívida. Irmãos, é um desespero nela. Deu um desespero, ela foi até o Eliseu e diz: olha, Eliseu, eu vou dizer uma coisa, meu marido, ele serviu você, ele foi obediente, servo, e além do mais, ele temia ao Senhor. Então imagina, irmãos, um homem que respeitava a Deus e respeitava os homens, amém? Como é que pode? Então ela não foi dizer por Eliseu: Eliseu, meu marido foi um fracassado, meu marido deixou dívida lá em casa. E a gente atenta para isso, né? A gente não vê o defeito da mulher, a gente vê o defeito do marido. A gente acha que ele deixou dívida. Não. O que você vai deixar para os seus filhos, irmão, se não for unção, se não for uma direção? Preguei aqui esses dias sobre os Salmos 127. O versículo 4 diz que os filhos, eles são como flechas na mão do valente, amém? Quer dizer, que é isso, pastor? Os filhos estão nas tuas mãos. Você tem que dar direção, eles são flechas. Agora, você está mostrando a terra para os seus filhos, ou você está mostrando o céu? Você colocou ele no arco, no seu coração, tem orado por eles, tem buscado a Deus por eles. Vejo pessoas que nem de quarta-feira vêm buscar Deus na igreja, irmão. Mas aí você não está, porque o arco, colocar o seu filho na aljava, e o versículo 5 diz: bem-aventurado aqueles que enche a aljava de filhos, amém? Diga amém. E eu não estou falando aqui de filhos físicos, estou falando de filhos espirituais. Pai, mãe, avô, tio, parente, amigo. A gente não ora, a gente não busca a Deus por eles. E aquele que não busca pelos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o incrédulo. Mas você esquece que você tem capacidade, que você tem a unção, que você tem azeite desejável, tesouro desejável e azeite na sua casa. Mas aí a gente age como um insensato. A gente age como uma pessoa que não acredita que as coisas podem mudar. Que se nós dobrarmos os joelhos, nós vamos ver as coisas acontecendo. Então a gente vai levando, vai levando. Não, nós precisamos mudar, irmãos. Então quando a gente vê essa mulher ir atrás do profeta dizer que os credores vieram, a gente olha e fala: nossa, esse marido foi mal, hein? Nem pagou a dívida. Irmãos, diz os historiadores que provavelmente o marido dessa mulher era o Obadias. Não estou dizendo, estou confirmando isso, tá? Mas Obadias, ele sustentou os profetas, escondeu os profetas, trouxe alimento a eles, pão, água, escondeu eles de Jezabel, para que Jezabel não matasse. Então provavelmente esse homem gastou dinheiro na obra, amém? E Deus não ia deixar os filhos e a esposa desamparada, amém, igreja? Porque ele deixou dentro da casa o azeite, ele deixou uma fé que ela tinha que acreditar. Tanto que ela foi para Eliseu e disse: meu marido era servo e temia Deus. Aí Eliseu falou: então peraí, alguma coisa ele deixou, você tem que lembrar. O que você tem em casa? Não sei. Procurei dinheiro para pagar a dívida, não achei. Procurei isso, procurei aquilo. Não vai encontrar, irmãos. Você tem a unção, amém? Você tem o poder de Deus. Você tem que agir pela fé. Não fica correndo para lá e para cá, não. Vai orar, vai buscar Deus.
Eliseu lembrou ela, falou: você deve ter alguma coisa, não é possível. Um homem temente a Deus, um homem que você me serviu, eu conhecia ele. Tanto que ela disse: Eliseu, você conhecia o meu marido, ele era o teu servo, ele obedecia a Deus, ele era temente a Deus. Aí ela lembrou: puxa, como eu fui burra, como eu fui idiota. Ele deixou, sim. Jesus também deixou, irmãos. O livro de Pedro, a primeira carta de Pedro 2:21, é exemplo para nós. A Bíblia diz, para isso você foi chamado, porquanto também Cristo padeceu por vós, deixando-vos exemplo para que você siga as suas pisadas. Diga amém. Ela tinha que seguir o exemplo do marido, e ela esqueceu do que tinha. Irmãos, dá direção à sua família. Vem estar na presença do Senhor todo dia, amém? Você vai ver como que as coisas vão mudar. Estava meditando em Ezequiel 19. Deus fala da mãe, chamada Leoa. Ezequiel 19, versículo 1, 2 e 3. Tu levanta uma lamentação sobre os príncipes de Israel. Ele disse que coloca a NVI para mim, fazendo um favor. Que Leoa foi a sua mãe entre os leões. Ela se deitava entre os leõezinhos e criava os seus filhotes. 3. Um dos seus filhotes tornou-se um leão forte. Ele aprendeu a despedaçar a presa e devorou homens. Amém? Diga amém. Sabe o que a mãe Leoa fez, irmãos? Ela ensinava os seus filhos. Ela ensinava, ela criou os seus filhos no meio dos leões. E sabe o que deixa ali mesmo, Pedro, ele veio para mim. Sabe o que ela fez? Ela aprendeu a caçar a sua presa, amém? Ela aprendeu a viver nesse mundo, porque não é fácil. Aí o que você deixa para o seu filho? Um videogame? Você não deixa fé, irmãos. Vou comprar mais um celular para ele, pastor, porque ele vai ficar feliz. Mas sabe por que você compra o celular? Porque ele não acredita que você acredita em Deus. Está faltando azeite dentro de você. Filho, eu vou te dar o celular, mas primeiro você tem que crer em Deus, do jeito que a mãe crê. Quando eu falo mãe, eu falo eu também, amém? Eu falo da igreja. Estou falando de você e de mim. Filho, eu vou te dar isso, mas você precisa voltar a crer no Senhor. Porque a mãe Leoa, versículo 2, a mãe Leoa, está escrito, que Leoa foi sua mãe entre os leões. Está elogiando ela, amém? Diga amém. Aí, que Leoa foi a sua mãe entre os leões. Ela se deitava entre os leõezinhos e criava os seus filhotes. Ensinou ele a virar um leão forte. Diga glória a Deus. E ele aprendeu, irmãos, caçar a sua presa. Irmãos, esse é o legado que você tem que deixar. E esse homem dos filhos dos profetas, esse homem deixou o azeite dentro da casa. E ela andou desesperada, canto a canto. O que eu vou fazer? Bom, eu vou procurar o profeta. Ainda bem que foi procurar o profeta, não foi procurar o macumbeiro, né? Porque tem gente que vai por aí procurar solução por aí. O profeta disse: tem que lembrar o que você tem dentro da sua casa. Há uma unção dentro de você, irmão. Para de ficar chorando, para de ficar nos cantos se lamentando. Há uma unção. Você precisa entender o que Deus está falando aqui hoje, amém? Porque olha o que diz Provérbios. Essa é a leoa, essa é a mulher virtuosa. E ela aprendeu, diga amém, igreja. Ela aprendeu, deitou azeite, resolveu o problema, foi atrás,
correu atrás, emprestou as vasilhas vazias, entrou na casa, fechou a porta. E fechar a porta é necessário, amém? Tem que orar, fechar a porta. Os tumultos do mundo não tem que entrar, as dúvidas do mundo não podem entrar. Ela fechou a porta, ela diz: agora eu entendi que o meu marido deixou, amém? Diga glória a Deus. Esse marido é Jesus, irmãos, é Deus. Ele nunca esqueceu de você. Deus também age como uma mãe. Isaías 49, 14 e 15 fala isso. Havia uma reclamação do povo, que Deus tinha esquecido deles. O Senhor me desamparou, o meu Deus esqueceu de mim. Olha que o Espírito Santo falou: pode uma mulher esquecer do seu filho de peito, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? De jeito nenhum, a mãe não esquece do filho, amém? Mas ainda que essa esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Deus também é essa mãe, que nunca vai esquecer da gente. Diga glória a Deus. Aí, irmãos, essa mulher aprendeu. Aí ela virou uma mulher virtuosa. Provérbios 31. Provérbios 31, versículo 10. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubis. O coração do seu marido está nela confiado, e a ela nenhuma fazenda faltará. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Então, quando Jesus partiu, irmãos, quando o marido dessa mulher partiu, ele deixou um legado. Diz: olha, a minha mulher vai fazer a diferença, amém? Diga glória a Deus. Ela vai fazer a diferença. Ela vai levar os meus filhos a crerem. Ela vai ser a mulher virtuosa, que o versículo de número 11 diz que o coração do marido confia nela, amém? Diga glória a Deus. Então eu acredito, o Matias, talvez esse filho do profeta que morreu, deve ter dito para a esposa: ó, fica firme, hein? Está havendo uma perseguição muito forte, ainda mais que era no tempo de Jezabel, amém? Jezabel matava os profetas. Está havendo uma perseguição, mas você fica firme, ensina o caminho aos nossos filhos. Quando eles crescerem, eles não vão desviar. E eu imagino que houve uma conversa sempre dentro de casa. E ela sabia que o marido era temente, amém? Sabia que o marido era servo. Só que quando o marido morreu, ela entrou em desespero, esquecendo do que tinha. E às vezes assim, irmãos, quando acontece alguma coisa conosco, a gente esquece do que a gente tem dentro. Mas o marido confia na gente, amém? Deus confia em nós. E nós vamos fazer bem a Ele todos os dias e não mal. Versículo de número 12. Nós vamos fazer bem ao Senhor todos os dias. Nós vamos agir como mulher virtuosa. A pessoa virtuosa é uma pessoa que carrega dentro dela uma força moral, coragem, valentia, vigor, amém? Amém, igreja? Não tem medo não, irmãos, do futuro. Não tem medo. Olha o versículo de número 25. A força e a glória são as suas vestes. Ela até dá risada do tempo vindouro, amém? Ela ri do futuro, igreja. Olha a fé que ela tem dentro, amém, irmãos? Olha o azeite que ela carrega dentro dela. Ela é aquelas 5 virgens prudentes que está aguardando o noivo, amém, igreja? Ela já tem um marido que é Deus, o Criador, mas ela tem um casamento com Jesus no céu, que ela está esperando, com fé, sabendo que tudo vai dar certo, amém?
Aí vem o problema, Deus, não, fica tranquilo. A força é a dignidade e a minha roupa. Eu carrego a palavra de Deus, amém? Então quando você faz isso, quando você tem esse entendimento, irmãos, você até dá risada do problema. Meu futuro está na mão de Deus. Diga amém. Pensa nisso. Versículo 26. Ela abre a boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Ela olha para o governo da sua casa e não come o pão da preguiça. Então você imagina aquela mulher recebendo os credores em casa, e ela dizia: agora, o que eu vou fazer? E ela dizia: vou lá no profeta. Irmãos, venha para ouvir uma palavra inspirada, amém? Venha. Você precisa de direção. Você precisa entender como fazer com a unção que você tem, porque você tem. 1 João 2,20: vós tem a unção do santo. Diga amém. E você tem conhecimento. Você não é uma igreja, irmãos, que não está sendo dirigida pela palavra. Você não é uma igreja que está sem esse azeite dentro da casa. Então venha sempre buscar uma direção, amém? Ela foi até o profeta diz: agora você vai voltar para sua casa, mas antes você vai emprestar vasilhas vazias a todas as vizinhas. Mas não pega pouco não, pega bastante. Então ela olhou o governo da casa dela, mas ela não comeu o pão da preguiça. Ela disse: eu vou atrás, amém? Trouxe muitas vasilhas. Então o Provérbios 31 diz: ela olhou para o governo e disse: o que é para fazer? Vai emprestar vasilhas vazias. Aí você vai, entra no seu quarto, fecha a porta e começa a deitar o azeite. Fez direitinho, amém, igreja? Se ela falasse assim: não vou na igreja hoje não. Se ela desse uma de preguiçosa, mas ela mudou a vida dela. Ela se tornou uma mulher virtuosa, amém? Ela mudou. A princípio ela não sabia o que ela tinha, mas depois que ela descobriu, ela lutou como uma leoa pelos seus filhos, amém? Diga glória a Deus. Vamos ver se você vai fazer isso a partir de hoje. 27. Olha para o governo da sua casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se os seus filhos e a chamam bem-aventurada, como também o seu marido, que a louva, dizendo: muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu a todas é o que? Superior. Diga glória a Deus. Você sobrepujas. Você está acima de qualquer mulher. Diga glória a Deus. Já imaginou receber esse elogio de Deus hoje ou não? Do seu marido? Já imaginou? Pastor, eu quero receber esse elogio de Deus. Levanta a mão. Você quer? Amém? Fique de pé então. Ele acredita em nós, irmãos. Deus acredita mais em nós do que a gente acredita nele, né? É uma vergonha para nós isso. O Senhor acredita mais em nós do que nós acreditamos nele. Mas hoje é o dia de você deitar esse azeite, amém? Você vai ver que todas as suas dívidas serão sanadas.
todos os seus problemas serão solucionados. Levanta as suas mãos e diga obrigado, Senhor, por essa palavra, porque o Senhor é o meu marido, o meu Criador, e o Senhor deixou dentro de mim, da minha casa, unção, azeite, para que eu possa resolver toda a situação. Em nome de Jesus, unge as minhas mãos, Senhor. Põe as mãos sobre você, igreja. Senhor, que bacana, que bom ouvir a tua voz, a tua palavra. Que bom entender o que o Senhor está falando nessa manhã, Deus. Porque essa é uma igreja virtuosa, Deus. Esse é um povo que não come o pão da preguiça. Eu imagino como que deve ser o pão da preguiça, Deus. É um pão duro, velho, embolorado, porque ela não sai para buscar mais, Deus. Ela não avança na fé, Deus. Mas hoje essa igreja entendeu como deve ser, como ela precisa ser diante do Senhor. Uma mulher virtuosa, uma mãe espiritual, uma leoa, Deus, que ensinou os seus filhos, e eles se tornaram o leão forte, Deus. Aprenderam, Deus, a caçar a sua presa. Oh, meu Deus, essa é a igreja do Senhor. Esses são os teus filhos que estão aprendendo a tua palavra. Oh, igreja, em nome de Jesus, você pode. Você tem o poder do Senhor, você tem a unção do Santo. Você tem o Senhor falando ao seu coração nessa manhã e dizendo: não vou abaixar a cabeça. Eu não vou deixar o inimigo me dominar. Eu tenho virtude, eu tenho valentia, eu tenho força moral. Eu tenho o azeite dentro da minha casa, eu tenho a unção de Deus dentro de mim. Eu vou me levantar contra esse inimigo agora.